Olha só, esse vídeo é muito interessante. Hoje tem segundo turno, eleições de segundo turno em várias cidades. Nós vamos falar das capitais e neste vídeo eu vou trazer um levantamento que mostra também os partidos que estão ficando mais fortes no Brasil e aqueles que estão sumindo, tá? Partidos que estão com muita participação, que vão dominar aí as principais prefeituras do Brasil. Vamos lá? Veja o resultado dos levantamentos realizados às vésperas da votação de 27 de outubro. A direita tem chance de governar a maioria das cidades, tá? Isso vocês já estão acompanhando, até pelos resultados do primeiro turno. São Paulo, Ricardo Nunes está na frente com 48% e o Boulos do PSOL está com 37%. Em Fortaleza, André Fernandes, uma grande esperança em Fortaleza, o André Fernandes está com 47%, enquanto o Leitão do PT está com 45%. A diferença não é tão grande. Belo Horizonte, o Fuad está na frente do PSD com 48% e o Bruno Engler do PL está com 42%. Manaus, o Davi Almeida do Avante, 43%, e o Capitão Alberto do PL com 42%. Em Curitiba, nós temos o Eduardo Pimentel do PSD com 50% e a Cristina Grêmio, do MDB com 38%. Em Goiânia, nós temos o Mabel do União com 48% e o Fred Rodrigues do PL com 38%. Tá difícil aí. Em Belém, nós temos o Igor Normando do MDB com 50% e o delegado Éder Mauro, do PL, com 38%. Porto Alegre é aquela história de sempre. O MDB está na frente com 54%, a Maria Rosário do PT está lá embaixo com 31%. E Campo Grande, a Rose Modesto do União Brasil, 43%, e Adriane Lopes do Progressistas com 42%. João Pessoa, Cícero Lucena está do PP, está com 57%, e o Marcelo Queiroga do PL está com 35%, diferença grande também. Natal, Paulinho Freire do União Brasil, 47%, e Natália Bonavides, do PT, com 40%. Cuiabá, lá no Cuiabá, o Abílio Brunini do PL, 44%, e o Lúdio Cabral está com 44% também, empatadíssimo lá. Vai ser difícil, hein? Aracaju, nós temos a Emília Correia, do PL, com 51%, e o Luiz Roberto, do PDT, com 32%, diferença grande. Porto Velho, Léo, do Podemos, está com 44%, e a Marina Carvalho, do União Brasil, com 43%. E em Palmas, Janade Valcari está com 46%, e Eduardo Siqueira Campos com 45%, ele é do Podemos. Agora vamos destrinchar esses números, tá? Então vamos ver quais são os partidos que estão mais fortes nesse ano, tá? Analisamos, tá? Para vocês entenderem, nós analisamos as intenções de votos nas capitais. O PL, Partido Liberal, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, se destacam como os partidos com grande presença e candidatos em posições de vantagem. Vamos observar alguns pontos de força que esses dois partidos têm. Começando pelo PL. O PL tem forte presença, com candidatos em disputa em várias capitais, como em Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Cuiabá, Aracaju, Porto Velho, Palmas, muitos desses candidatos estão associados a algum tipo de apoio direto ou indireto de Bolsonaro, o que fortalece o partido e o grupo, como um todo, e até mesmo a direita conservadora acaba saindo ganhando com isso. Em cidades como Fortaleza, 47% para o André Fernandes e Belo Horizonte, 42% para o Bruno Engler, o partido tem candidatos competitivos. E agora o MDB também está muito presente e aparece em primeiro lugar em várias capitais, como em São Paulo, com o Ricardo Nunes, Belém, com o Igor Normando, em Porto Alegre, Sebastião Melo,
está com 54% lá, né, longe do PT, e o partido mantém essa vantagem em algumas cidades, algumas capitais mais importantes e populosas, né, o que lhe confere uma força significativa. E agora nós não podemos deixar de falar do PT, embora não esteja com destaque grande e tal, mas é o partido do presidente da República e é um partido também que tem uma relevância aí no Brasil todo, vem perdendo essa relevância, como está mostrando essas eleições, mas é muito importante também a gente citá-lo aqui, tá? Mesmo que tenha vários outros partidos na frente dele. Em muitas cidades, os candidatos do partido, do PT, estão em desvantagem, né, frente a adversários de centro-direita ou de direita. E a seguir aqui eu vou passar alguns pontos sobre a força e presença do PT nessas eleições, tá? Capitais onde o PT disputa o segundo turno. Fortaleza, Evandro Leitão do PT, digamos que está tecnicamente empatados, mas o André Fernandes do PL está 2 pontos percentuais acima, 47 contra 45, né? Porto Alegre, Maria do Rosário está presente, mas está com muito baixo, 31% contra 54% do Sebastião, que é do MDB. Então, diferença grande. Natal, Natália Bonavides do PT tem 40% das intenções de voto, mas está atrás do Paulinho Freire do União Brasil, que tem 47%. Cuiabá, o Lúdio Cabral do PT está em empate técnico com o Abílio Brunini do PL, com ambos registrando 44% das intenções de voto. Agora vamos aos fatores de desvantagem do PT. Em várias capitais, o PT está em desvantagem contra candidatos conservadores ou do centro-direita, como é o caso de Porto Alegre, Natal, tal. E o apoio do Lula continua sendo uma vantagem importante para esses candidatos, mas em algumas regiões a influência de Bolsonaro e também daqueles que não são nenhum nem o outro, mas são anti-PT, tem sido muito forte. Então essa é uma questão que prejudica a competitividade do PT, né, diante de ter 2 grupos de adversários. O PT é competitivo em Fortaleza e Cuiabá, onde o empate técnico indica uma disputa acirrada. Então, a gente não sabe o que vai acontecer hoje. Em outras cidades, como, por exemplo, o partido lá no Rio Grande do Sul, está enfrentando uma dificuldade tremenda, né? A gente não enxerga quase possibilidade nenhuma, com 31% apenas da Maria do Rosário. Ela era famosa na época que o Bolsonaro era só deputado, né? Pois é, tá na peleja, né? na política, não larga de jeito nenhum. Vamos então para uma conclusão, senão o vídeo fica muito grande. O PT tem presença relevante e permanece competitivo em algumas capitais estratégicas, como Fortaleza e Cuiabá. Mas não é o partido dominante do cenário no segundo turno. A força do PT está concentrada em algumas regiões específicas, inclusive costuma de ter regiões específicas em algumas cidades, como é o caso de São Paulo, regiões da cidade onde o PT domina, e também grupos específicos de pessoas. Entendeu? Então o PT focou muito nisso. Uma vez que esses grupos sejam, por exemplo, minorias, acaba trazendo um certo prejuízo no resultado nas urnas para o PT. Essa é uma das explicações que nós conseguimos ontem através de um bate-papo que nós tivemos acesso, que foi promovido pela Folha de São Paulo. E nesse bate-papo lá, é um bate-papo já de aceitar que Boulos não vai ganhar. Foi isso que eles disseram lá no bate-papo. Bate-papo com pessoas do lado do Boulos. Eles reclamaram de Boulos estar muito ligado a grupos, né, que são minoria. E esquece de que a vitória se busca com a maioria. Mais ou menos é essa a explicação que eles estão dando para a esperada derrota de Boulos em São Paulo.